Pronto, já está gravando para depois eu poder passar para vocês, né? É, Passar para vocês e o resultado depois, para algumas pessoas que já justificaram vão poder participar. Mas nós vamos continuar, sejam bem-vindos todos, em nome de Jesus. E eu tenho procurado fazer pelo menos uma reunião mensal, né, dentro da nossa possibilidade aqui. Eu não marco com muita antecedência, justamente por conta da questão mesmo dos meus horários, né? Então, às vezes, eu vou tentar marcar e eu não consigo participar, eu prefiro marcar mais em cima, por isso que eu marquei ontem para vocês. Mas dá tempo o pessoal se organizar. Novamente, sejam bem-vindos a todos. Você, quem foi entrando aí, depois eu vou dando acesso. Eu quero ver uma palavra para vocês, Isaías, capítulo 58, versículo 1, diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma e tu ou não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Vamos lá. Isaías está falando justamente sobre o jejum, né? A gente sabe o contexto, né? Do desviar do povo de Israel, né? Dentro daquela perspectiva de que o povo ele se contaminou muito rapidamente. E, em certa forma, aqui no capítulo 58, o Senhor ele dá uma direção através de Isaías, e o Senhor ordena a Isaías: clame em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como trombeta, anuncia ao povo a sua transgressão, a casa de Jacó e os seus pecados. E depois fala de uma série de ações, né, ações do seu povo, do povo de Israel, com relação a uma vida religiosa. E depois, na continuidade, o Senhor ele começa a falar sobre o jejum, sobre qual é o verdadeiro jejum que Deus ele anseia, e qual é o verdadeiro jejum que o Senhor ele deseja. Então, o Senhor está falando aqui, resumindo o capítulo 58 de Isaías, ele está falando de uma correção, né? Uma correção com respeito a toda uma ação do povo de religião, né? Mas, porém, sem a essência a qual o Senhor queria deles. Uma essência de santidade, uma essência de busca, uma essência de adoração a Deus, e, e mais que isso, uma essência dos princípios que o Senhor desejava para o seu povo, tá certo? A essência dos princípios que o Senhor ele traçou sobre o seu povo. Por isso é muito importante para nós, queridos, entendermos essa visão. Mas eu quero ressaltar algumas coisas para você aqui essa noite. O Senhor tem nos falado muito sobre crescimento de igreja. E aí, aqui, como nós sempre apresentamos, temos pessoas que têm células, tem pessoas aqui que já pastoreiam igrejas, tem pessoas aqui que são ligadas a ministérios, tem outras pessoas aqui que são os líderes dos ministérios, e de fato, nós entendemos que cada denominação ela tem cada denominação ela tem a sua característica, tá? Cada denominação ela tem, vamos dizer, os seus costumes, costume que aqui nos Oi às vezes não é
uma outra denominação, assim como costumes que alguns de vocês praticam nas denominações, nós não praticamos aqui. Porém, o que acontece? Independente do costume, independente de como nós nos movemos por costume, o que mais importa é a nossa essência, a base da nossa essência. E a base da nossa essência, ela precisa ser todo dia tratada. Ela precisa ser todo dia, nós precisamos todos os dias colocar um espelho diante de nós para saber qual é a fundamentação da nossa essência como pastores, como líderes, como aqueles que estão, às vezes, líderes independente do... Eu não estou falando, às vezes a pessoa não tem uma igreja, né? Mas dentro da sua família, como líder dentro da sua família, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como principalmente papel sacerdotal masculino, porque eu estou falando aqui porque hoje a questão do sacerdócio masculino é a coisa, talvez é um dos que mais trazem prejuízo para o ministério das igrejas hoje, porque, irmão, você olha para um lado e olha para o outro e você vê que nós temos muito, uma escassez de homens dentro da igreja. Isso daí eu já tenho falado com vocês, isso aí é um preço que a igreja paga pela indolência masculina, pela indolência de se aceitar o sacerdócio, de se colocar diante do Eterno como sacerdote, né? E hoje nós precisamos trazer isso a um patamar de discussão. Para quê? Para a gente poder, que a gente possa, né, construir uma igreja que verdadeiramente traga não somente as mulheres para a igreja, mas os homens também. E isso, muitas vezes, nós vamos ter que mexer nos nossos fundamentos, porque nós precisamos entender que mais importante de fato, que mulheres, mais importante que homens, mais importante que crianças. O importante maior, a maior importância está em ter uma igreja baseada na família. Nossos cachorros estão agitados aqui. Baseada na família, onde a família ela pode responder de forma adequada a esse chamamento, né? Então, muito mais que reuniões nos templos, nós temos que nos preocupar com a essência das famílias, a essência que está acontecendo dentro dos lares. Os lares que são todos os dias atacados, muitas vezes nós somos até, vamos dizer assim, nós somos até sensíveis a isso. Por quê? Porque nós damos mais importância àquilo que acontece nas congregações do que, de fato, dentro de casa. E isso daí é um problema muito sério. Isso aí é um problema muito dolorido dentro do nosso dia a dia, como nosso dia a dia como pastores, como líderes, nosso dia a dia como pessoas que estão tentando fazer alguma coisa para Deus e construindo, queridos, e edificando uma igreja santa. E aí nós precisamos entender como que nós vamos não somente incluir as nossas famílias, como trazer as nossas famílias como prioridade. Mesmo que, às vezes, pode acontecer o fato de você não ter a sua família dentro de uma congregação, literalmente, mas você ter no coração e ter o mover dessa família para Cristo. Isso aí que é a questão. Lógico que eu não estou falando mal de congregar, não, eu amo congregar, acho que nós precisamos congregar, que nós precisamos incentivar as pessoas à congregação, nunca desprezar a congregação, isso é importante, nunca desprezar o serviço congregacional, mas, acima de tudo, nós precisamos ver os pontos de valorização. O que é mais importante? Um domingo dentro da igreja, ou se não, todo um momento dentro da casa de comunhão, todo um momento dentro da casa de
de restauração entre marido e esposa, entre esposa e marido, entre filhos e pais, pais e filhos. Então, esses momentos de restauração, eles não podem ser, vamos dizer assim, consequência do que acontece dentro da igreja. Mas a restauração da família ela tem que ser consequência. Na verdade, a igreja, os nossos cultos, as nossas celebrações, elas têm que ser consequência daquilo que acontece dentro de casa. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos levar as pessoas a edificar o altar santo dentro de casa. Levar as pessoas, trazer as pessoas para essa consciência espiritual em que nós vamos plantar valores sacerdotais, tanto para marido, quanto para esposa, quanto para filhos, valores sacerdotais que sejam verdadeiras bases, verdadeiras construções, fundamentos para uma vida de santidade. Hoje, queridos, nós mais do que tudo precisamos de santidade. Mais do que tudo nós precisamos de separação. E santidade não tem a ver com o que você veste, não tem a ver com o que você fala, não tem a ver com como você anda, mas a santidade tem a ver com o seu relacionamento com Deus. A partir do momento que o seu relacionamento com Deus é um relacionamento de entrega, aí você vai ter modificado o que você fala, o que você anda, como você se move, como você se veste, tudo isso vai ser consequência de uma base de santidade. Então, queridos, nós precisamos entender isso, nós precisamos entrar nesse entendimento, porque aí não é que nós vamos desvalorizar nossas congregações, mas nós vamos trabalhar muito mais o que é necessário trabalhar dentro das nossas casas do que trabalhar exatamente o que está na congregação. O que está na congregação tem que ser um reflexo do que está dentro de casa, não o contrário. Tá certo? Então, a educação dos filhos tem que ser feita dentro de casa. E o grande problema a educação dos maridos, a educação das esposas tem que ser feita dentro de casa. E nós, como pastores, como líderes, nós temos que ser instrumento disso. Ou seja, ensinarmos as pessoas a como elas vão se portar dentro de casa. Eu fui de uma congregação, porque por muitos anos, muito tempo, nós apenas aprendíamos a ser crentes dentro da igreja. E a gente nunca voltava o nosso discurso para a santidade do lar. Hoje, por exemplo, nós falamos muito mais de sexo. Antigamente não se falava de sexo. Eu estava até comentando essa semana, não menosprezando, né? Mas o meu pastor, por exemplo, ele dava um seminário de sexo que o máximo, assim, o mais escandaloso, ele até corava, né, quando ele falava isso. Ele falava que o sexo é tão santo que uma pessoa pode fazer sexo com a sua esposa, uma mulher pode fazer sexo com seu marido e expulsar um demônio logo depois. Isso aí ele até corava para falar, porque, assim, infelizmente, eu não estou criticando, mas são os instrumentos que ele tinha. E, na verdade, a maioria das igrejas não fala nem isso, para vocês terem ideia, né? O sexo foi um tabu muito grande e sempre se procurava falar, às vezes escondido dentro de retiros de casais, escondido dentro de eventos ou lugares. E, às vezes, por exemplo, alguns cursos com mentalidades duvidosas. Por exemplo, eu já vi curso até famoso aí na nação, que muitos fizeram e muitos são até divulgadores desse curso, que dentro da perspectiva desses cursos, o casal, dentro dos seus 4 paredes, podia fazer de tudo. Desde a pornografia até o sexo anal, até perversões que às vezes você não vê nem no mundo. Então, isso aí é um discurso de um tratamento sem santificação, de algo que tenta, vamos dizer assim, aumentar a intimidade do casal, mas sem aumentar a intimidade com Deus do casal. Eu já fui em igrejas que os pastores incentivavam, por exemplo, nós não trabalhamos mais com isso, né? Não fazemos
mas nunca fizemos isso. Agora, recentemente, né, agora, desde que o Senhor nos trouxe a revelação do que é o calendário gregoriano, nós não fazemos mais Dia dos Namorados, não sentamos mais à mesa para comemorar Dia dos Namorados. Eu já vi igrejas, irmãos, tradicionais, bastante radicais, em que os maridos, as esposas e os pastores eram incentivados após o dia do culto do Dia dos Namorados ir para um motel com a sua esposa. Isso aí eu já vi, isso aí eu isso aí eu já vi, isso aí nós já participamos, graças a Deus, assim, e na minha criação evangélica, eu me converti aos 14 anos de idade. Então, eu passei pela fase da adolescência, a fase da descoberta, a fase da juventude, e até o meu casamento. Eu casei com 23 anos de idade. E até o casamento, nós passamos aquela visão de que nós precisávamos, gente, nós sempre precisávamos apenas nos relacionar. Mas nossos pastores não estavam capacitados para isso. Porém, a gente precisa entender que hoje, apesar de se falar muito mais, né, apesar de se divulgar muito mais sobre essa questão de sexo, de às vezes até educação de saúde dentro do casamento, ainda pouco se fala de santidade. Às vezes se fala de santidade, por exemplo, da esposa, individualmente. É uma santidade individual, entendeu? Você se santifica, seu marido se santifica, seus filhos se santificam, mas não existe essa palavra de santificação da família. Não existe essa palavra de santificação entre os filhos, entre os pais, o pastor Everal está falando aqui que sempre aconselhou ministros, né, que viviam assim. E é normal a gente aconselhar ministros, não só ministros, mas líderes e de todo canto, e até hoje, querido, tem muitos pastores ainda que se voltam de uma forma a não compreender, né, essa questão, porque se divide a igreja, na verdade, o pecado da igreja, o pecado, na maioria das igrejas, sempre está em torno da sempre está em torno de adultério. Todo pecado da igreja, a maior parte das igrejas, eu acho, né? Está em torno de adultério e fornicação. Agora, já está caindo já está caindo desuso falar em pecado de fornicação, né? Hoje tem muitos jovens hoje que estão sendo iniciados dentro da igreja sexualmente, tranquilamente, e às vezes os pastores estão fazendo vista grossa pela situação, né? Eu já vi líderes dentro da igreja, eu já pastorei líderes que os filhos tinham total liberdade de botar o namorado praticamente em cima da cama, e os pais, daqui a pouco, o pai ia para a igreja falar que não concordava com o namoro daquela jovem, mas o cara está praticamente em cima da cama com a menina lá dentro da casa dele, e ele não fala nada. Aí vai para a igreja querendo dar uma divisão de moral e de santidade. Isso daí é vamos dizer assim, um dos problemas mais sérios dentro da igreja. Então tá, estou falando só de problema, então a gente tem que falar um pouco de solução da situação. Como que a gente vai ver e restaurar essa questão? Primeiro, gente, a gente tem que se preocupar muito, voltando à palavra, com a santidade do lar. E a santidade do lar, como eu falei, não está nos nossos costumes, está na nossa essência, está na nossa base. Então, o quanto nós desenvolvemos a santidade dentro do nosso lar é mais importante, né? O quanto nós desenvolvemos a santidade dentro do aspecto não religioso, mas do aspecto pessoal, do aspecto de relacionamento. Então, como que nós vamos desenvolver os relacionamentos marido, esposa, criança? Isso para dentro de uma congregação. A congregação lançar essas sementes para dentro do lar. Lógico que nós não vamos alcançar todo mundo. Creia nisso e entenda isso. Nós nunca vamos alcançar todo mundo. Por quê? Porque as pessoas elas têm uma grande dificuldade
de aceitar comando, às vezes, de aceitar direções, e tem muitas pessoas que acham que a igreja é apenas vamos dizer assim, um lugar para um tempo que vai passar lá com a família. Tem muitas pessoas que ainda acham disso, mas dentro da casa elas têm uma dificuldade muito de santidade. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que reconhecer os sacerdócios. Eu tenho que reconhecer a responsabilidade por cada sacerdócio. Nenhum pastor, nem um apóstolo, nem um líder, nem um profeta, nem ninguém é responsável pela santificação de uma família. A santificação da família está dentro do seio dela. Então, dentro do seio da família, eu tenho um sacerdote, que é o marido, eu tenho uma sacerdotisa, que é a esposa, e eu tenho os discípulos, que são os filhos. Sendo que o sacerdócio masculino ele é maior do que o sacerdócio feminino. Então, quem manda dentro de casa é o marido, não é o marido. Quem manda no relacionamento é o marido, também não é o marido. Quem manda na família é o marido, também não é o marido. O marido é sacerdote. E o que é ser sacerdote? É aquela pessoa que vai diante do Deus e traz as orações, traz a adoração, aquela pessoa que vai comandar a adoração da família, aquela pessoa que vai comandar o culto da família. Eu não estou falando de culto de celebração, culto do lar, não estou falando nada disso. Eu estou falando culto de adoração, a adoração da família. A adoração não é o momento que você está cultuando. A adoração é o momento que você acorda até no outro dia que você acorda. Então, 24 horas por dia, você está adorando a Deus com a sua vida. Viver uma vida de separação já é uma adoração a Deus. Então, desde que a família. Então, o sacerdote tem a obrigação de se colocar diante de Deus pela família, e trazer a cura para a família. Então, o sacerdote principal, o marido, ele tem não somente essa obrigação, mas ele tem esse chamado. E esse chamado é uma coisa que ele tem que respeitar, ele tem que se colocar. Porque o grande problema dos maridos da igreja que se encontra longe do evangelho são os maridos que não assumem seu sacerdócio, não são os maridos que aceitam ou não aceitam Jesus. Entendeu? Porque entre o marido aceitar Jesus, entre o marido aceitar Jesus ou não, está um caminho muito grande entre ele assumir o sacerdócio ou não, porque eu conheço maridos que não são crentes e assumem seu sacerdócio dentro de casa. Eu conheço maridos que eles não são, de fato, convertidos no sentido de frequentar uma igreja, de se colocar numa congregação, diante de uma congregação para adorar, mas eles são, às vezes, mais sacerdotes que muitos que estão, às vezes, sentados até nos altares. Isso é importante a gente entender, porque o sacerdócio é aquele que se importa em levar a família à adoração. Aí vem o sacerdote feminino. O sacerdote feminino é o sacerdote do cuidado. É um sacerdócio que a mulher ela tem como sacerdócio sustentar o sacerdócio masculino, e aí vem a questão da submissão, e submissão não é obediência, tá certo? Submissão é você estar debaixo da mesma missão. Então, por exemplo, tem mulheres aqui que eu sei que não têm maridos evangélicos, mas se você for sábio, você sabe que Deus trouxe uma missão na sua vida que passa pela vida do seu marido. Às vezes ele pode até não compreender o que faz, você pode ser uma pessoa ativa, você pode ser um poder na mão do Senhor, mas tudo que vem para você passa pelo sacerdócio masculino, mesmo que ele seja, desculpa a palavra aqui, um cachaceiro. Então, isso é importante a gente entender, que dentro de uma perspectiva sacerdotal,
a mulher ela vai zelar tanto pelo marido quanto pelos filhos. Ela vai ser aquela que vai gerar, né, e acolher. Então, ela vai atender necessidades. Né? O marido é a face do provedor, aquele que atende necessidades também da família, em cima de provisão. E não há provisão só de alimento, provisão de espiritual, provisão sentimental, provisão em todos os sentidos, provisão ministerial, provisão financeira. Então, providenciar a saúde, então o marido é o provedor e ele cobre toda a família. Agora, a mulher, ela vai cuidar disso, ela vai zelar por isso, enquanto o marido cobre e protege, a mulher vai cuidar do que está sendo ali. Então, ela vai cuidar do marido, cuidar das crianças, isso no sentido também espiritual. Por isso, queridos, quando a gente fala de obrigações de filhos e obrigações de esposas, obrigações de pais, nós temos entendimento que cada pai, gente, eu tô devendo, está quase pronto, mas eu estou devendo porque a gente tem tanta coisa para fazer e eu preciso terminar o PDF de pais e filhos, só que entrou material, eu não consegui parar para revisar esse material de criação de crianças, que fala das obrigações do sacerdote masculino e do sacerdote feminino. Esses dias eu estava na casa do meu apóstolo e ele tem 2 netinhas gêmeas, né? Tem 3 netinhas da mesma filha. A maiorzinha já está com uns 8, 9 anos e as 2 pequenininhas eu acho que deve estar com 3, 4 anos agora. E as crianças, na hora que eu cheguei lá, eu tive uma reunião com o apóstolo, mas antes da reunião, elas duas, as 3 acordaram de uma vez só e vieram até a porta do quarto onde elas estavam, o apóstolo logo de manhã. Ele foi lá, abraçou as netas e liberou uma bênção sacerdotal sobre as netas. Ele liberou uma bênção de prosperidade, uma bênção de graça, falou assim, ó, eu abençoo vocês, uma bênção rápida, não precisa ser uma missa nem um culto, mas uma bênção sacerdotal sobre as netas. Eu fiquei assim, aquele não, ele não estudou isso, né? Mas ele tem essa visão de liberar uma bênção sacerdotal sobre os filhos e sobre os netos, todos os dias. Então, a obrigação do pai é liberar uma bênção todos os dias. Por isso, queridos, que é muito bom restituir alguns costumes. Né? Esses dias eu vi no jornal pessoas do mundo, né, falando que estão restituindo, estão procurando restituir valores antigos como benção pai e benção mãe. Tá certo? Quando a criança pede a benção do pai, a benção do irmão, da benção da mãe. Eu, irmãos, todos os dias, minha mãe, o meu pai, meu pai, os irmãos que já viram, que vieram aqui de Vitória, os irmãos aqui de Vitória sabem muito bem, meu pai é bastante ativo, né? Papai está com 80 anos, minha mãe está com 81, mas desses 81 anos ela já está há 5 anos acamada. 5 anos acamada. Vai para o 6º ano acamada. Então, de estar no 6º ano acamada, minha mãe, até hoje, mesmo ela lá em cima da cama, eu entro dentro da casa dos meus pais, eu peço bênção quando eu chego e eu peço bênção quando eu saio. E eu não deixo. E hoje foi até vamos dizer assim, uma atitude espontânea dos meus discípulos, todos eles, pelo menos aqueles que estão mais perto, estão mais juntos, todos eles pedem bênção para mim quando eles chegam. Né, quando eles pedem bênção, quando eles estão comigo, seja às vezes no telefone, seja pessoalmente, a maior parte pede bênção para mim. E isso é um fator de honra, mas é um fator também de atrair a bênção do Senhor. Eu peço a bênção para o meu sacerdote e eu atraio essa bênção para mim. Todos os dias, quando eu entrego minhas primícias, eu entrego primícias para 3 pessoas. Eu ministro meus dízimos também para 3 pessoas.
E todas as vezes que eu entrego meus dízimos e eu pego uma premissa, eu peço sua bênção, me abençoa. Eu sei que a partir do momento que eu entrego o dízimo, entrego a premissa, aquelas pessoas, eu estou debaixo da autoridade delas, porque eu estou as reconhecendo como sacerdote sobre minha vida. Então, eu sempre peço a bênção. Sempre peço a bênção. E isso, eu estou vendo pessoas do mundo, pessoas que não têm, vamos dizer assim, não são evangélicas, né? Não são evangélicas. O pastor Evandro, o senhor levantou a mão, pode falar, se quiser falar, porque às vezes a pessoa levanta a mão porque eu mexi errado. Ele mexeu errado, apóstolo, desculpa. Então tá bom, não tem problema não, isso é normal. Então o que acontece? Quando nós falamos assim, então tá, voltando. Então, o pai, ele tem a obrigação, todos os dias, como sacerdote, de ministrar uma bênção sobre os filhos. Quantos filhos tiver dentro da sua casa, depois que saírem, você abençoa os seus filhos todos os dias. E, gente, são mais de 3 mil bênçãos na Bíblia. Então, você pode pegar um relatório, escrever uma canetinha, copiar bênção por bênção, e você pode abençoar os seus filhos, abençoar os seus netos com a bênção. Você não será cauda, mas sempre será cabeça. O Senhor é contigo. Você vai lá em Gênesis 49, tem as bênçãos de Jacó, então várias bênçãos lá, você pega uma a uma e vai, estou falando para os homens aqui, vai abençoando os filhos, por dia mesmo. E vai abençoando os filhos. De outra forma, você pode, estou falando para os homens, você pode gerar outros tipos de bênção. Tem alguém com aberto aí. Só um pouquinho, pronto, já desativei. Então, gerar bênçãos, outras, escrever suas próprias bênçãos e abençoar os seus filhos todos os dias. Você está fazendo o papel sacerdotal. Você está liberando um nível de bênção sobrenatural sobre os seus filhos. Isso é para os homens. Qual o papel das mulheres? Declarar a palavra sobre os seus filhos todos os dias. Todos os dias declarar a palavra. Queridos, o ideal é que a mulher, quando ela chegar e receber o documento lá que ela está grávida, todos os dias ela declarar a palavra sobre os filhos, ou seja, ler a palavra, ler mesmo, pegar a Bíblia e ler. 1, 2, 3, 4 capítulos por dia, 5 capítulos por dia. Apóstolo, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Veja bem, aí que está o grande questionamento do eu não tenho tempo, porque as pessoas têm muito costume de dizer isso. Eu não tenho tempo, apóstolo, de ler a Bíblia todo dia com meus filhos. Veja bem, o tempo se faz. Se você tem tempo para comer, se você tem tempo para dormir, se você tem tempo para você fazer qualquer atividade, você tem tempo de ler a palavra. Por quê? Porque você vai descobrir que ler a palavra vai ser mais significante para o seu filho do que dormir, do que comer, do que limpar a fralda, do que qualquer coisa que você faz para o seu filho. Por quê? Porque você está plantando nele uma genética. Os pais abençoando e as mães lendo a palavra, vocês estão plantando uma genética para o seu filho que não vai ser corrompida quando esses filhos estiverem independentes. No início, os pais veem, a maneira que as crianças vão aprender a ler, deixa as crianças acompanhar a leitura junto com você, mas sempre tem aquele momento ali de leitura da palavra. Como que eu leio a palavra? Você começa lá em Gênesis e termina em Apocalipse. Terminou o Apocalipse, você volta para Gênesis. E assim você vai. Você vai ler palavras todos os dias para os seus filhos. Isso daí você vai ter que gerar um hábito. Quando a gente gera hábito, a gente tem mais facilidade. Por exemplo, eu estou gerando o hábito todos os dias de acordar às 4h30 da manhã. Então, eu estou acordando às 4h30 da manhã, não preciso mais de despertador. É um hábito meu. Eu acordo às 4h30, eu me preparo para as minhas atividades e eu faço o devocional, e assim eu entro em todos os momentos da minha vida, ali a partir das 4h30 da manhã, quando dá mais ou menos 9, 10 horas, já fiz muita coisa. Mas eu tive que me reeducar, ou seja, eu tive que priorizar, né? Priorizar esse tempo e aprender a acordar cedo.
Aprender a me dedicar a isso. E quando eu aprendo a me dedicar a uma coisa, eu vou seguir aquilo com naturalidade com o tempo. É a mesma coisa que a leitura da palavra. Se você começa, às vezes eu não entendo a palavra, começa lendo pouco, começa lendo aos poucos, começa lendo. Hoje tem muito mais facilidade de dicionário, muito mais facilidade de traduções de Bíblia. Você pega, procura o seu pastor, sua vida, tem Bíblias aí muito fácil. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Essa Bíblia aqui, gente, é uma Bíblia que tem tem muitos teólogos que zombam até dela, né? Mas é uma Bíblia, ela não é nem linguagem de hoje, é linguagem contemporânea. Mas não é essa linguagem contemporânea do LGBT que o pessoal está colocando hoje, né? Igrejas contemporâneas, não é isso? É linguagem contemporânea. A linguagem que hoje, essa Bíblia aqui é uma das Bíblias mais, eu acho que as mais recomendadas para evangelismo e para tratamento, e às vezes até para cura de pessoas novas convertidas, pessoas que são assim, tem muita dificuldade de leitura. Que a linguagem é bem de hoje mesmo, é bem assim, eu não sei, vamos botar só para vocês terem ideia. Vou falar uma coisa bem comum aqui, Salmo 23, que todo mundo conhece. Olha como se escreve Salmo 23 aqui. O eterno, meu pastor, não preciso. O eterno é meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na casa dos meus inimigos. Tu me renova, o meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênção. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir em casa, no templo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. Olha o Salmo 23 nessa Bíblia. Quão simplificado ele é. Então, o que acontece? Como que você pode usar essa Bíblia, gente? Por exemplo, eu confesso para vocês, eu não dou Bíblia mais, a não ser se Deus mandar. Eu não dou Bíblia. Chega uma pessoa nova convertida, qualquer novo convertido, aquela pessoa ali precisando, porque eu preciso de uma Bíblia. Irmãos, compra. Vai comprar a Bíblia. Eu, com meus 14 anos, eu juntava minhas moedinhas as moedinhas da cantina lá, do lanche, para comprar minha primeira harpa cristã. Com 14 anos de idade. Então, se você dá, nem todo mundo valoriza. Eu já dei Bíblias, eu já dei 200 mil Bíblias. Gente, a maior parte delas eu me arrependi muito. Porque às vezes eu via daqui a pouco a Bíblia sendo um lixo. Ou às vezes eu ia perguntar, e a Bíblia? Já dei para outra pessoa. Então, a pessoa não precisava de uma Bíblia, se ela estava tão necessitada da Bíblia. Já deu para outra pessoa, e não ficou com Bíblia nenhuma. Então, se a pessoa quer, né, a Bíblia, ela tem que ter sede da palavra. Se ela está com sede da palavra, gente, ela vai assumir uma postura de não somente comprar, mas ela vai se desesperar para comprar. Então, por exemplo, o que eu faço? Muitas vezes a gente faz, Josiane faz isso, principalmente em tratamentos de novos convertidos, porque novo convertido não se faz libertação, se faz evangelismo, você faz uma consolidação, você vai tentar levar aquela pessoa à maturidade. Você não faz libertação, então você não vai fazer pauta nenhuma com um novo convertido. Muitas vezes, colocar uma pessoa para ler palavra, entregar a Bíblia aqui, abre o Salmo 23, abre o Salmo 91, qual o problema dela? Sexual, abre Romanos 1 e vai indo.
Bota a pessoa para ler Bíblia na tua frente. Lê aí, não é você ler, não. Lê aí, pode ler. Lê Romanos primeiro, vai falar sobre perversão sexual. E botar a pessoa para ler. Você não tem que fazer nada pela pessoa. Tem pessoas que acham que libertação é você sair da sua casa e atravessar o mundo e ir atrás de uma pessoa para orar por ela. Às vezes você vai fazer isso como evangelismo, mas para libertação, uma coisa que o senhor falou comigo há muitos anos atrás, entre a pessoa sair de lá e vir aqui, faz parte do tratamento. Faz parte do comprometimento da pessoa com o tratamento. Então, a pessoa tem que ir lá e aqui. Então, querido, se você tem problema, se alguém da sua igreja tem problema, recomenda essa Bíblia. Depois você anota. Bíblia, mensagem em linguagem contemporânea. Então, você compra essa Bíblia para você tratar pessoas novos convertidos, e compra, e eu recomendo as Bíblias para os membros da sua igreja, principalmente as mulheres que estão grávidas, as mulheres que têm criança pequena. Ah, mas a criança está muito ativa, a criança está com os 3 aninhos, não para quieto. Espera dormir, vai lá, depois que a criança dormir, você lê a palavra para ela. Vê com ela dormindo. Por quê? Porque o espírito, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, por mais que ela esteja apagadinha ali, no sono, o espírito dela está pronto no sentido de ela receber a palavra na alma dela. A alma recebe. Por isso que desde o ventre, desde que você pegou ali o resultado, começa a fazer a leitura. Mas, pastor Isabel, pode falar, querido. Foi sem querer que ela tocou aqui. Então tá bom, não tem problema não. Vamos lá, então. Então, esse é o princípio e esse é o sentido do sacerdote feminino. O sacerdote feminino tem que estar abençoando os seus filhos com a palavra. Eu sempre, às vezes, até radicalizo para a gente botar um pouco mais de pressão, às vezes, nos pais, fala assim, ou você vai ter tempo para ler a palavra do seu filho, ou você vai ter tempo para buscar ir no baile depois, quando ele estiver adolescente. Tem que arrumar tempo para buscar ir no baile, ou se não, para visitar na cadeia. Então, para haver a mudança genética do seu filho, você tem que fazer. Ah, posso, meu filho já está com 4, 5 anos que eu fiz isso. Começa agora. Então, vocês têm que pegar os pais e incentivarem eles a lançarem isso sobre os seus filhos. Isso é importantíssimo, gente. Vocês têm que começar isso. O pai levando a bênção e a mãe levando a palavra. E o filho? O filho, a honra. O filho, a honra. O filho vai ser levado a trazer, a reconhecer os pais como autoridade. E sempre, veja bem, a obediência é condicional. Como assim, apóstolo? A obediência é condicional. A obediência é condicional à palavra de Deus. Se os pais estão voltados com a palavra de Deus, se está dentro do caráter de vida, a obediência é irrevogável, tá certo? Obedecer. Agora, se a pessoa, fora a obediência, se os pais, por exemplo, forem desviados, por exemplo, minha mãe, ela não me amaldiçoava, mas ela me pressionava a não estar na igreja, porque ela falava muita coisa, lançar até algumas maldições. Ah, você vai enlouquecer, você vai fazer, você vai ficar doido. Ela sempre falava isso, que eu ia ficar doido por ser crente, né, por ser evangélico. Então, ela sempre lançava algumas palavras de maldição contra a minha vida. Então, eu não poderia obedecê-la, mas nada obsta eu estar honrando ela, tanto que eu honro até hoje. Hoje, minha mãe está com 81 anos, como eu falei com vocês, está acamada já há 5 anos, mas eu procuro sempre honrá-la. E sempre eu vou ter prioridade, tanto que eu honro com minha presença. Queridos, eu tenho palavras de mudar de país. Eu confesso para Deus, e eu sei que Deus tem zelado até hoje
E Deus tem nos compreendido, tanto eu quanto a Josiane, e não permitiu que nós saíssemos ainda por conta dos nossos pais, porque o Senhor conhece nosso coração. E nós podemos fazer a obra em qualquer lugar, aqui a partir do computador, tem pessoas aqui, não só do Brasil, mas fora do Brasil aqui hoje, e também nós procuramos atender o chamado indo onde há necessidade de servir, né? Então, a gente não está preocupada, né? A gente não está preocupado, né, com isso, porque eu sei que Deus, se Deus der uma ordem, é hoje. Não, eu quero que vocês saiam, eu sei que Ele vai trazer também o recurso e a gente vai embora também, se for o caso. Se o Senhor for assim, lá com seus pais e ir, mas eu creio que Deus também compreende o nosso coração e Deus respeita esse ponto particular da gente. Mas eu procuro honrar os meus pais, procuro honrar meu pai, procuro honrar minha mãe. Meu pai hoje é meu vice-presidente no ministério, apesar de ele não poder frequentar o ministério aqui em Vitória por conta da saúde da minha mãe, tem tempo que ele não frequenta, e também ele já está com 80 anos, ele já não tem aquela saúde mais, vamos dizer assim, ele já, às vezes, tem o cansaço, tem a dificuldade, tem ali, fora o estresse diário, ali de estar do lado da minha cama, que ele fica do lado da cama da minha mãe 24 horas. E há pouco tempo atrás ele chegou na nossa igreja, ele deu a palavra no nosso ministério aqui em Vitória, e ele falou muito claramente, irmãos, eu estou lá na minha casa cuidando do meu ministério. Ele entende que a minha mãe é o ministério dele. Então não tem o que discutir. A verdade é, queridos, que nós temos que pensar o seguinte, que o que é mais valoroso para a gente. Eu já vi obreiros falando que vão deixar a família porque a esposa não concorda que ele esteja no ministério. Obreiros que não... Mulheres que deixam a família porque o marido não é crente. Queridos, a primeira igreja é a família. A primeira igreja tem que estar dentro da família. E o próprio Paulo diz que se você não governa bem a família, você não é apto para governar a igreja. Se a gente não governa a família, não é apto para governar a igreja. Por isso, queridos, eu tomei uma decisão no nosso ministério, os nossos pastores estão conosco. Irmãos, eu acabei com a maioria dos cultos da semana na igreja. Por que eu acabei com a maioria dos cultos da semana na igreja? Primeiro que a gente já tem muita atividade online. Tá certo? A gente tem muita atividade online. Fora isso, as pessoas até reclamam que elas são difíceis de seguir a gente, porque a gente grava muito, né? Principalmente quando a gente não está viajando. Agora nós estamos em gravação. Tive uma imersão segunda-feira, eu acho que daqui a 15 dias vai ter outra imersão. E a gente está tentando fazer essa programação aí, e as pessoas vão dizer, posso não dar conta de tanto material, mas vai seguindo que dá conta. A questão é essa, que apesar disso, nós temos aí a responsabilidade maior, além da responsabilidade com a igreja, eu falo para as famílias ter responsabilidade com a família. Então, hoje nós temos culto na quinta-feira e no domingo à noite. Por que culto na quinta-feira e domingo à noite, apóstolo? Por quê? Porque eu quero que o povo fique dentro de casa cuidando da família deles. A maioria dos pastores que a gente visita por aí, e eles falam, olha, eu estou com um problema aqui na minha família, com uma família aqui no meu ministério. A gente vê lá e o questionamento deles é o seguinte, apóstolo, a família tal está com filho na prostituição, está com filho na droga, está com filho preso, você tá, como que era esse povo antes de estar aqui, antes aqui na igreja, quando essas crianças eram criança mesmo? Aí o pessoal fala assim, não, esse povo era superativo, de segunda a segunda estava na igreja. O que acontece? De segunda a segunda estava na igreja e os filhos na alma deles eles se consideravam órfãos. Eu já vi muitos testemunhos aqui, atendi muitos testemunhos de pastores que eram principalmente pastores grandes evangelistas, né? Porque aí a gente tem que reconhecer que o pastor é só um cargo congregacional, mas o ministério do cara mesmo é evangelista. E os pastores botavam a casa... Não podia ver um morador de rua que botava para dentro de casa. Aí, quando você ia falar com o filho dele de adolescente, o filho dele tinha ódio,
daquilo. Por quê? Porque o filho dele não tinha um momento com os pais. Os pais estavam sempre na obra, na obra, na obra, na obra. Isso roubou o sacerdócio. Quer fazer uma obra com o seu filho? Pega uma bola e vai jogar com ele. Pega uma vara de pescar, faz alguma coisa que vocês gostam, inclui o filho. Aí você vai para a igreja no domingo à noite, tranquilo. Por isso, irmãos, eu sou um. Infelizmente, nossa igreja é muito religiosa, mas ainda tem muita religiosidade. Mas eu sou um ferrenho, eu aprendi isso com o apóstolo Corael, eu sou um ferrenho defensor do culto no sábado à noite. Por que o culto sábado à noite? 18 horas, 20 horas, só. Por quê? No sábado à noite. Porque no sábado à noite, todo mundo quer sair. Então, faz o culto no sábado à noite, de 18 às 20 horas. 20 horas, que se quiser ir para o cinema, vai. Se quiser ir para restaurante, vai. Se quiser passear com a família, vai. Se quiser ir para casa dormir cedo, vai. Sabe por quê? Porque no domingo, querido, você pode ir para a praia, você pode fazer um almoço com a família despreocupada, você tem que ter uma escola dominical para ir, você pode ir para a noite. E à noite, você vai dormir cedo, porque segunda-feira é dia de luta. Segunda-feira é dia de você pelejar. Então, eu sou um ferrenho defensor do culto. Isso aí eu não aprendi por mim mesmo, eu aprendi com o apóstolo Corael, do culto no sábado à noite. Entendeu? Por quê? Porque tem essa facilidade de liberar as pessoas. Infelizmente, nossa igreja é muito religiosa, ainda eles ficam preocupados em estar no domingo à noite. Entendeu? Mas vai dormir cedo, vai estar. Gente, é um tumulto. Imagine quantas pessoas de igrejas que têm escola dominical que. Não estou falando de liderança, porque a sua preocupação não tem que ser com os membros, não, querido. Tem que ser com as lideranças primeiro. Vocês, quantos pastores aí, os líderes, né? Os líderes mesmo. Eles estão lá, porque vocês são pastores que têm escola dominical, vocês sabem. Os mesmos que estão na escola dominical estão à noite. Os mesmos que estão os mesmos que estão, a não ser pessoas que fazem o culto de manhã à noite. Mas o quê? De manhã no domingo. Mas o culto no sábado à noite eu acho mais próprio. Mas tem gente que faz o culto domingo de manhã, por exemplo, Manaus faz o culto domingo de manhã, que também é próprio. Mas ainda não é ideal. Por quê? Gente, quanto tempo esses líderes seus não fazem o almoço de comida de domingo? Aqui em casa, na casa dos meus pais, era macarronada, salada maionese, galinha ensopada e arroz. Era esse o almoço de domingo, todo domingo, durante anos. Na igreja espera 4 cultos no domingo. E era obrigado. Sim, era uma aflição. Um dia um pastor chegou aqui para mim e falou assim: tem a solução, apóstolo? Eu falei assim: qual a solução? Vou pegar a escola dominical e botar para 5 horas da tarde do domingo, que as pessoas vêm para 5 horas da tarde do domingo e vão participar da escola dominical. Eu falei assim: não vai. Não vai. Sabe o que vai acontecer? Aquele povo que vinha de manhã vai estar lá às 5 horas. Só que eles vão ficar lá 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 horas direto na igreja. Vai sacrificar a criança, vai todo mundo cansar. Chega no final do culto, ninguém está entendendo mais nada, palavra nenhuma, porque está cansado. E aquele povo que não vinha de manhã vai continuar não vindo à noite. Então, irmãos, a gente precisa repensar isso. Eu estou falando aqui para vocês sobre uma possibilidade. Estou falando para vocês mudarem o culto, não estou. Eu só estou falando que eu sou um defensor, eu me tornei um ferrenho defensor disso. Por quê? Por causa da família. Porque se eu ensinar o marido conseguir, em 2 horas à noite, no sábado, ensinar o marido a ser sacerdote, e ele for reproduzir isso na igreja, isso vai ser muito melhor para ele do que ele estar domingo de manhã, domingo à noite, e outros cultos mais, né? Então, assim, veja bem, está falando aqui sobre Sólia 1000. Está falando aqui sobre cultos de 3, 5, 4. Irmão, se tem poder de Deus, se tem graça, se tem autoridade, se o Espírito Santo está levando, amém. Agora, se é aquela coisa assim, tem que ser 4 horas, tem que ser 5 horas, porque aquela empurração de emoção, então aí eu não vejo proveito.
Tá certo? Eu não vejo proveito. Mas eu vejo proveito quando o culto culto é culto. As pessoas vão para cultuar, elas não vão para se emocionar, elas não vão para subir, né? Subir dentro de pedestais, né? Porque geralmente é aquilo, vai lá, o período de louvor é 1 hora, aí daqui a pouco tem mais louvor no meio, tem mais louvor no meio, tem lá no, sei lá, até que ponto o povo está louvando mesmo, mas o povo só está cantando. A gente tem que definir tudo. Não estou criticando quem faça, tá bom? Quiser fazer, eu estou falando se for culto mesmo, se for adoração mesmo, top. Toca até 10 horas de culto direto, não tem problema não. Mas a verdade é essa, a gente tem que se preocupar com a saúde da nossa congregação. E a gente não pode se preocupar com a saúde da nossa congregação dentro da congregação, tem que se preocupar com a saúde fora em casa. Então, queridos, lógico que, queridos, é de fácil fazer isso, não é fácil. Primeiro, a gente tem que sempre estar transicionando. Então, por exemplo, para acabar com os cultos aqui durante a semana, né, nós tivemos que transicionar, nós tivemos que conversar com os irmãos. Esse ano, eu já falei com vocês, esse ano nós liberamos, né, liberamos as pessoas nas férias da igreja. Por que nós liberamos as férias da igreja? Porque muita gente vai viajar mesmo, tá nem aí, e a gente fica lá só com um grupo de obreiros mesmo, cansando. Então, terminou o Hanukkah, liberamos a igreja, ficou 1 mês fechado aqui em Vitória, e graças a Deus foi bênção. E, apóstolo, mas se o povo sair, não, se o povo sair não é porque não está com você, e pronto. Não está com você, não é seu, não tem maturidade para permanecer, entendeu? E você vai fazer isso com o povo. Vai falar assim, irmãos, vocês vão para casa, vocês vão descansar, vocês vão passear, vocês vão para a praia, vocês vão fazer o que. Fiquem lá. E eu vou estar aqui. A gente estava trabalhando do mesmo jeito, que era a época do retiro. Daqui a pouco tem o retiro no meio do caminho, então a gente vai liberando o povo. E quem voltar, irmão, é porque está com você. Vai ser o seu líder, vai ser o seu dizimista, vai ser o seu ofertante, vai ser o seu publicista, vai ser aquela pessoa que, de fato, ela tem um compromisso não com o seu ministério, mas ela tem um laço de amor com você. Ela gosta de você como pastor, ela gosta de você como líder, ela não troca você, ela entende que você está alimentando ela. Sempre falo isso, que prende boi no pasto não é capim. Não é cerca, é capim. Se você der capim para o povo, se você alimentar o povo vai ficar ser fiel a você. Então, por isso a gente não pode fazer aquele evangelho vazio, tem que ser um evangelho de maturidade. Lógico que tem horas, queridos, que você tem que até mandar a pessoa embora, mas isso aí é outro caso. Então, a verdade é essa. Nós precisamos, queridos, entender isso, que a maturidade maior está na igreja. Então, sacerdote, pai, abençoa seus filhos todos os dias. Não tenho filhos, filhos do meu ventre. Abençoa seus filhos sacerdotais todos os dias. Dê uma bênção sobre eles todos os dias. Mães, leia a palavra para os seus filhos todos os dias. Não tem filho de ventre. Vai ler para os seus filhos todos os dias. Meus liderados estão aí. Faz uma live, querido. A gente tem que aproveitar esse recurso. Faz uma live. Irmão, vou fazer uma live de leitura da palavra para a igreja. E as sacerdotisas vão ler a palavra. Vão ser sacerdotisas mesmos. E os filhos honrando. Ensinar os filhos a serem filhos, em obediência, em zelo pela família, saber que eles hoje são filhos, hoje vocês cuidam deles, amanhã eles vão ter obrigação com a família, então vocês têm que crescer com as crianças e obrigação desde a primeira infância, a maneira que eles foram crescendo, primeiro guardando os brinquedinhos, daqui a pouco fazendo alguma coisa, daqui a pouco ajudando dentro de casa, fazendo alguma coisa, até essa criança entender que ela tem responsabilidade com a família, a ponto de quando ela for mais velha, ela não vai te abandonar no asilo. Ela vai se preocupar com o seu bem-estar. Ela vai cuidar de você. Então, queridos, é muito importante isso. Você ter, porque ora os pais ensinam, ora os pais alimentam, ora os pais fazem crescer. Mas em todo momento, os pais têm que liberar destino.
Então, chega um momento que os pais param de alimentar, param de ajudar, param de levar pela mão e começam a liberar destino. Então, e às vezes eles têm que voltar ao caminho. Às vezes, por exemplo, você vê que a pessoa não alcançou uma dependência que ela acha que está, e não é uma dependência, não é uma dependência adequada, né? Ou seja, a pessoa acha-se madura. E eu sempre falo isso, gente. O maior grau de maturidade de um filho não é quando ele acha que ele é independente. O maior grau de maturidade de um filho é quando ele acha que ele precisa de pai e ele precisa de mãe. Por incrível que pareça, eu descobri isso aos 35 anos. Veio isso para minha alma, para o meu intelecto, entendi isso aos 35 anos. Eu fui entender, eu preciso de pai. Eu preciso estar perto de um pai, eu preciso estar perto de uma mãe. Eu preciso ter uma palavra. Eu preciso ter uma pessoa que possa me cuidar de mim, possa me enviar a destino. Então, a verdade é essa. O meu apóstolo, por exemplo, ele está com 70 anos. Vai fazer 71 agora em julho. Meu pai está com 80, vai fazer 81 em novembro. E eu sei, e eu oro todos os dias para o Senhor dar longevidade para os dois. Porque pai, gente, pai não se substitui. Pai não se substitui. Pai é pai. Para o bem e para o mal. A gente não escolhe, no biológico a gente não escolhe pai, mas no espiritual a gente escolhe pai. E eu falo mesmo, eu já fui muito tentado a abandonar o meu pai. Chegou uma hora que eu estava frustrado para abandonar meu pai, mas eu falei assim, não. Eu entendi, o Senhor me deu uma palavra dentro da sala dele. O que eu estou fazendo na sua vida passa por ele. O que eu estou fazendo na sua vida passa por ele. Essa palavra o Senhor me deu dentro da sala dele. Irmãos, e eu reconheci isso, acatei isso. Meu pai não é de grandes libertação, ele é um libertador. Ele não é de grandes profecias, essas profecias de doida da Josiane, não é nada disso, mas ele é um profeta. Ele pode não ser entrar pelo hebraico, entrar por isso, mas eu tenho a admiração dele, tanto meu pai biológico quanto meu pai sacerdotal, todos eles, gente, eles têm uma mente para a Bíblia que eu não tenho. De citar versículos de mente e puxar palavras, eu não tenho essa mente, eu queria ter, mas eles têm o recurso deles. Se eu quiser citar um versículo, eu tenho que escrever. Mas a verdade é isso. Eu entendi que o que vem para a minha vida passa por eles. Tanto pelo meu pai biológico, tanto pelo meu pai espiritual. Então, todos os dois. Por isso que Jacó, quando vai abençoar os filhos dele, em Gênesis 49, ele fala, 48, 49, ele fala assim, ouve aos filhos de Jacó. Agora, esqueci, deixa eu ver o versículo que eu falar do meu conhecimento da Bíblia de Joel, capítulo 5, não. Está aqui. Depois chamou Jacó seus filhos e disse, ajuntai e anunciai-vos que há de acontecer aos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Jacó se apresenta como pai, pai biológico, e ele se apresenta como pai espiritual. Ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel. Ele se apresenta como o pai biológico e como o pai profético. E chega para eles e fala assim, ouvi o que vai ser de vocês no futuro. Então, queridos, eu sei que Deus está preparando muitos daqui para serem pais. Muitos daqui já são pais. Muitos que não geraram filhos espirituais ainda vão gerar filhos espirituais. Muitos que não geraram pessoas para para levar o que vocês aprenderam, vão gerar filhos espirituais. Então, não se preocupem. Passa por vocês o destino dos seus filhos.
Por isso tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, tem que ter observância, não se pode liberar de qualquer forma. Tem que ter vamos dizer assim, um porquê, né? E um como. A responsabilidade é muito grande como os pais, mas a responsabilidade é muito grande como filho. Eu falo uma coisa para você, na igreja a gente é acostumado a ser preparado para ser pai, mas é difícil, a maioria das pessoas não sabe ser filhos. A gente é preparado para ser independente, mas a gente não é preparado para receber do pai uma orientação e seguir a orientação do pai. A gente quer ser independente, a gente quer direcionar. E hoje, queridos, eu tenho o maior prazer de ligar para o meu sacerdote, ir lá na casa do meu pai, procuro lá o máximo possível, e moro aqui perto. Parece que eu estou na casa do meu pai todo dia, mas a gente trabalha dentro de casa, vocês sabem, aqui, quando eu vejo, se eu deixar, queridos, eu não saio dentro de casa. Então, me force na casa do meu pai, o máximo de vezes possível, para perguntar dele, para conversar, para me aconselhar, e para o meu pai espiritual também. Então, eu tenho que ter essa visão espiritual de que eu preciso de pai. E a partir daí, queridos, quando o filho entende que o pai precisa de pai, o pai entende que ele tem que liberar destino, que ele tem que abençoar, a mãe entende que ela tem que nutrir isso, nutrir com a palavra e nutrir com a verdade. Então, aí a família vai ser avivada. E, principalmente, queridos, não sermos religiosos. A gente tem que entender que a família tem que ser família, ela tem que se ver. Por isso, eu sempre aconselho, queridos, quer começar? Ah, não, apóstolo, eu não sei fazer isso. Aqui, Luciano, eu não sei, nunca tive pai presente, pastor presente. É um desafio viver a paternidade. Então, tá, eu acabei de falar isso, veja bem. Eu não sei viver isso. O que é que você vai fazer? Começa pelo Shabá. Começa pelo Shabá dentro da sua família. Leve a orientação do Shabá para os seus filhos espirituais. Por quê? O Shabá é onde o pai abençoa a esposa, onde a esposa abençoa o marido, onde pai abençoa os filhos, e todo mundo ceia, de preferência, prepara uma janta depois, prepara alguma coisa, prepara um filme para assistir, e vai lá e passa uma noite agradável com a família. Mas prepara. Isso aí eu acho que é um dos maiores chaves para retornar essa questão da família. Então, irmãos, é muito importante isso. Creiam nisso e entendam isso. Amém? Passei do horário. Vamos lá, deixa eu só fazer uma orientação para vocês aí, que eu vou orar, que termina, que eu tenho uma outra reunião com outro grupo. O que acontece? Recebi uma palavra essa semana, recebi várias palavras essa semana sobre Cabral, eu tenho falado isso com vocês, né, sobre a Bíblia de ativação. Então, se vocês não puderem estar em trabalho, Cabral, irmãos, oferte, lance a semente de vocês, lance a vida de vocês. Eu não estou falando isso à toa, não estou falando isso para a gente fazer um marketing em cima de Cabral. Mas essa semana nós recebemos, eu estava fazendo uma live aqui sobre Cabral. Foi com quem, gente? Ô, gente, eu estou cansado. Eu estava fazendo uma live sobre Cabral e uma profeta, ela nos manda um texto dizendo que ela viu o terreno onde nós estávamos em Cabral. Ela estava em Cabral. A Leidinha, isso. Mas foi outra profeta, obrigado. Foi durante a live da Leidinha. E ela viu eu e a Josiane lá. E ela viu como um arco muito grande de madeira. Mas era um arco e flecha de madeira. E nesse arco e flecha era como se fosse uma catapulta antiga. Então, e ela via que eu estava manuseando a catapulta, só que eu não lançava flechas. Eu lançava pessoas. Isso daí bateu com o que Deus falou antes, que eu lançava pessoas de Cabral. Então não sou eu, gente. A gente já está. Eu entendo que a questão espiritual aí não tem a ver com o Joelso especificamente, tá certo? Tem a ver com o movimento que vai acontecer lá. Então, isso não é. Eu não vejo isso em torno de uma pessoa. Mas eu vejo isso
no que Deus quer fazer para esse tempo. Então, se você puder estar lá, esteja. Quem puder estar lá online, esteja. Mas oferte, entregue a sua oferta. Ative a sua vida. Ah, apóstolo, eu não tenho os 5.000 do touro. Gente, não tem problema. Faça o que Deus colocar no seu coração. Sempre peça a Deus, Senhor, qual é a oferta que o Senhor quer? Eu quero me tornar mantenedor com R$ 50 por mês, apóstolo. Então, você vai entrar com R$ 50 por mês. Não é para mim, eu estou agilizando aqui. Hoje nós cedemos uma conta aqui do Ministério Zoe para fazer os depósitos, mas nós já estamos agilizando aqui o estatuto da associação. A gente vai fazer a Associação Torre Internacional de Oração. Essa Associação Torre Internacional de Oração, ela vai ser responsável por estar lá levando os recursos para a torre, porque a torre precisa ser mantida depois, né, para a manutenção da torre. Então, eu não vou ser presidente dessa associação, eu já falei, eu não quero, não é questão, não quero essa responsabilidade. A responsabilidade eu já tenho sempre, mas eu não preciso ser presidente da torre, da associação para me mover lá. Eu quero, de outra forma, eu quero que eu passe essa honra para o Kadosh, porque eles vão ser o Bezalel, o Ministério Efrata vai ser o Bezalel que vai fazer habitar essa torre lá, que vão ser os zeladores da torre. Então, mas você não quer seu nome lá, queridos? Meu nome vai estar, meu nome é o secretário. Então, eu não me preocupo com isso, não. Eu não me preocupo com o nome nos papéis, não. A gente se preocupa. Como faz para ser ofertante? Você vai procurar a pastora Rayane Aragão, que está aí conosco. A pastora é a pastora nossa filha, filha aqui do esposo do Rodrigão, pastor Rodrigo, aqui de Vitória. É ela que está organizando as ofertas, tá bom? Então, está lá no grupo da Aliança, você procura a pastora Rayane. Pastora, como que eu vou fazer? Ela vai te passar a conta, vai te passar as possibilidades, e ela está nos ajudando no controle disso daí. Então, nós temos um desafio grande. Nós temos um desafio hoje de R$1 milhão. Eu sei que não é um desafio fácil para mim, mas eu sei que já está na mão do Eterno. Eu sei que nós vamos sair daquele lugar surpresos. Vamos sair dia 20 de abril, nós vamos estar surpresos do que o Senhor vai fazer naquele lugar. Então, queridos, voltando aqui, eu vejo que aquele lugar é um lugar de lançamento. É um lugar de lançamento para todos os ministérios. Por isso o Senhor falou comigo que vai avivar a ministérios dentro de casa, vai avivar ministérios sacerdotais, denominacionais e de todas as áreas. Apóstolo, eu não posso ir lá de agora abril, querido. Então, mais tarde você vai agendar para ir. Né? Você vai agendar para ir, você vai algum dia lá. Porque Deus, mas você já vai ser ativado. Eu sempre vejo isso. Eu já sou ativado. Nós aqui em casa, nós fomos os primeiros a ofertar na torre. Nós fomos os primeiros a depositar a nossa oferta na torre. Então, não importa a questão de valor. Mas eu sempre entendo isso. Eu pergunto para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu dê? Né? Que eu dê sobre essa torre, que eu coloque sobre esse altar. E o Senhor me deu o valor, fomos os primeiros a ofertar. Quando nós saímos de Cabralha, agora da reunião que nós tivemos com o prefeito, eu já fiz o depósito na conta, na conta, e está lá o dinheiro, está até rendendo, que eu botei lá para fazer o rendimento, mas a oferta ela é fundamental para manter um padrão de bênção sobre a torre. Então, queridos, e outra coisa, o ministério de vocês, o pastor Evandro lembrou aqui bem, o ministério de vocês, quem quiser procurar fazer parte da torre virtual, procure a pastora Cris, tá certo? Pastora Cristiane, tá aqui, Cristiane Pereira, vai lá no AMA lá e procura a pastora Cristiane, fala assim, que a pastora Cristiane precisa falar com você, se você não achar o contato. Ela vai entrar em contato com você, você vai escolher o horário, procura o seu ministério, gente. Tem gente, por exemplo, às vezes tem igreja, já vi isso, a igreja fala assim, irmãos, pastor, o meu ministério vai assumir uma terça-feira no mês, ou uma terça-feira no mês.
Aí você pega naquele mês lá o seu ministério todo. Às vezes tem ministérios grandes, né, que conseguem fazer isso. Ou o seu ministério vai assumir 3 horas na terça-feira. E assim vai. Você vai organizar os membros da sua igreja. Irmãos, quem quer orar? Por quê, irmãos? Quem assistiu a live Caledinha viu uma coisa que nós já sabíamos, né? Que a pastora Cristiane passou aqui no chat o telefone. Rayane, passa o seu telefone no chat, filha, por favor. O que acontece? A pastora ela falou sobre como se fosse tubos de luz. Irmãos, a gente tinha visto isso antes já, que ligam a frequência do local até onde e vão saindo até onde está sendo feita a oração. Então, o que acontece? O que nós vamos fazer? Já estamos providenciando isso, né? O telefone da Rayane está aí. Colocando um equipamento lá dentro da torre, que vai ser um equipamento que vai gerar a frequência da oração da torre. Então, as pessoas, você vai estar orando aí, Valério está orando lá em São Gotardo com o Toninho. Vai estar lá, beijo para vocês, vai estar lá ecoando a voz de vocês lá em Cabralha. Então, imagine isso, e não só aqui no Brasil, mas a Amanda está aqui nos Estados Unidos, outros que estão aqui dentro dos estados, né? Então, esse caminho, né? Esse caminho que que Deus vai fazer uma conexão entre regiões, entre estados, entre países, e Deus já tem falado sobre o potencial da torre. Então, queridos, a palavra foi essa. O Senhor mostrou como se fosse uma catapulta gigante, onde eram lançadas pessoas. Eram lançadas pessoas para todos os estados e para países. Então, queridos, eu creio e eu vejo uma necessidade da gente se posicionar quanto a isso. Então, ora o Senhor, ora o Senhor. Apóstolo, não tenho. Não fala, não tenho. Fala assim, Senhor, se o Senhor me quer que eu abençoe, eu te peço, o Senhor vai trazer o recurso. Irmãos, eu vivi, eu confesso para vocês, hoje eu tenho dificuldade eu vou confessar um pecado para vocês aqui agora. Eu tenho dificuldade de reunir na minha aliança, na aliança do meu apóstolo. Não por causa dele, mas por causa dos pastores dos líderes apóstolos que estão lá. Porque, gente, é assim, um pessoal difícil, porque eles ainda estão numa mente assim, de escassez tão grande. Às vezes eu vejo uma falta de fé tão grande naqueles homens, que eu falo assim, meu Deus do céu, eu já não consigo viver assim. Eu sei que eu vivi. Eu me prestei a falar assim, gente, ó, eu tenho uns seminários aqui que eu posso dar para você. Ninguém quis, então eu falei assim, eu não posso fazer nada. Eu também não posso ficar forçando ninguém a nada. Mas eu vejo que há uma mentalidade de escassez. Isso me angustia, porque as pessoas elas estão vivendo lá, então, assim, uma mentalidade tão pequena. E hoje eu aprendi uma coisa, é o seguinte, aonde que eu vou na nação? Essa semana mesmo, eu estava com um problema, essa semana passada mesmo, eu estava com um problema que eu tenho que estar em Portugal e Uganda. Uganda em julho. E as passagens estão aumentando. Eu não consegui, eu não tinha, o meu cartão tem um limite bom, mas o meu cartão não está liberado. Não está liberado por causa dos gastos, né? A gente tem gasto, a gente paga aí N coisas aí no cartão. Então, o meu limite não deu. Eu tentei fazer a compra, tem algumas pessoas que tentaram me ajudar. Aí eu falei, Senhor, falei para o Senhor, isso numa sexta-feira, Senhor, se o Senhor me quer, de fato, em Portugal e Uganda, eu peço que o Senhor nos traga o recurso para liberar o cartão. Irmão, chegou no domingo, eu já tinha já o recurso e eu comprei as minhas passagens no domingo. Pelo menos a de Vitória, Portugal, que é o mais caro. A Uganda a gente vai ver depois, mês que vem, mas aí eu não tenho tanta preocupação, porque a gente vai ver se compra lá de Porto mesmo. Mas eu pedi isso, Senhor. Eu peço todo dia. Senhor, me quer naquele lugar, o Senhor traz para mim recurso. Fala, filha Adriana.
Eu queria dar um testemunho. Benção, pai. Pode dar testemunho, Deus abençoe, filha. Ano passado, quando teve lá a reunião em Cabralha para ativação, eu falei com o Senhor, falei, Senhor, como eu gostaria de estar lá, mas esse ano não será possível, mas ano que vem lá eu estarei. Sábado eu estava sentada na mesa do Shabat, até as passagens aéreas eu ganhei para ir. Glória a Deus, o povo tá chique aí. Graças a Deus. Deus providenciou tudo para que eu estivesse lá esse ano. E é aquilo que o senhor falou, a gente não pode falar eu não tenho, eu não posso. Eu tenho, eu vou e Deus irá providenciar. E foi assim, para mim foi um grande testemunho, que eu estava sentada na mesa do Shabat, quando eu recebi a mensagem de uma pessoa que, tipo assim, não tem muito vínculo comigo, não é do meu ministério, e a pessoa me abençoou a passagem aérea, ida e volta. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, isso é bem demais, gente. Eu fico feliz. Quem levantou a mão? Mão Marisa, levantou a mão? Apóstolo, fiz errado. Eu Oi. ia só mandar um aplauso aí. Tem problema não, não se preocupa não. Acontece nas melhores famílias. Então tá bom, gente. Então eu vou parar por aqui, eu vou orar por vocês. Tem que orar por nós. Eu vou orar. Marilei, tá querendo falar? Sim, shalom, apóstolo. Shalom, filho. É só para não esquecer de orar por nós. Ah, tá. Tá bom. Orar por vocês. Gente, ficou mais alguém aqui de orar para receber? Porque tem coisa... Eu já orei aqui particular, mas o Rogério e a Marilei foram recebidos na aliança. Aí eu vou aproveitar, vou orar. A Fran está aí também. Cadê a Fran? Deus abençoe. Eu vou orar para vocês também, porque são pessoas que estão sendo recebidas na aliança, alguns não puderam entrar, mas eu quero orar e receber, e sejam bem-vindos à aliança, tá bom? Sejam bem-vindos para estarem conosco nesse tempo, sejam bem-vindos, e eu só peço uma coisa ao Senhor, que eu possa servir a vocês com dignidade, que eu possa servir a vocês com o que a gente pode, né? Então, eu busco isso daí para estar com vocês da melhor forma, tá bom? Diegão está fazendo aniversário hoje, né? Deus abençoe. Diegão, lá de Salvador, filho da pastora Cris, pastor Arnaldo, pastor Nau, meus filhotes também. O povo fica me chamando de avô, gente. É uma revolta, vocês não têm noção. O Diego é 2 vezes maior que eu, me chamando de avô. Tem misericórdia um negócio desse. Isso é muita afronta, irmão. É muita afronta. É brincadeira. Tem muitos filhos. Então, pastor Iberal está falando aqui que a pastora Vânia estão orando pelo novo local, né? Tem muitas pessoas que estão organizando e a gente vai estar junto, tá bom? Orando por vocês. Eu quero abençoar vocês, que eu sei, a pastora Bispa Kevin está falando aqui que teve dificuldade de entrar, não tem problema não, por qualquer coisa, quando tiver dificuldade de entrar, procura os universitários aqui, dá um jeito, alguém da live aqui, o pessoal, e a gente procura te ajudar. Bom, deixa eu orar por vocês, quero abençoar vocês, quero estender essas mãos de ativação para vocês, que eles possam ser ativados nesse olhar com a família, esse olhar de levar pessoas à presença do Senhor e não somente estar na presença do Senhor, mas também ser persistentes. Eu quero abençoar a todos, em nome de Jesus. Senhor, nós vamos ao seu nome. Senhor, antes de tudo, eu quero dar, Senhor, por aqui a bênção efetiva à Fran, Senhor, e também ao Rogério, Senhor, a pastora Marilei. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer as bênçãos espirituais sobre essas famílias, e, Senhor, que o Senhor possa nos tornar dignos de recebê-los como filhos, e também ser pai, um pai que possa ajudar e cooperar com seus ministérios. Eu quero abençoar os nossos irmãos aqui que estão enfermos, não somente os que estão aqui na live, mas os enfermos de cada congregação, Senhor, que o Senhor possa
trazer um sopro de cura e avivamento, Senhor, e a graça do Senhor possa estar sobre eles, que o Senhor possa trazer a unção de autoridade, a unção de graça, a unção de curar famílias, curar almas verdadeiramente, e que nós possamos voltar os nossos olhos para aquilo que ocorre não dentro da nossa congregação, mas nós possamos ser objetos curadores dentro do Evangelho, verdadeiros evangelistas. Também eu abençoo, Senhor, os teus filhos, que já estão empenhados, Senhor, nesse projeto, aqueles que já têm seu coração, Senhor, eu te peço que eles possam ser lançados para todos os lugares dessa nação, aqueles que já estão em uma das suas congregações, Senhor, possam ser ativados de forma sobrenatural, ativados de forma a receber uma unção de sobrenaturalidade, e nunca desistir, e nunca temer. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos nesse tempo, um tempo sobrenatural, um tempo de bênção, e cremos, Senhor, que o Senhor vai fazer muito mais, não somente nesse tempo, mas no poder do nome de Jesus. Abençoa os pais, abençoa os filhos, abençoa as esposas, abençoa a todos os teus servos, que o Senhor possa nos fazer, Senhor. Bênção em nome de Jesus. Pastor Marilei, Pastor Rogério, Pastor Fran, em nome de Jesus, nós queremos profeticamente retirar de vocês tudo aquilo que foi lançado contra a vida de vocês em tempos passados. Retiramos de vocês toda veste de vergonha, toda veste de sofrimento, veste de tristeza, que essa oração sirva para os outros servos que aqui estão também, todos os outros pastores, outros ídolos, outros ídolos. Queremos pedir o bálsamo do Senhor, curando a alma de vocês, restaurando a alma de vocês. E nós lançamos um novo manto sacerdotal sobre seus filhos, sobre suas filhas, que a unção do Senhor esteja para o novo tempo de batalha, para o novo tempo de